diamante e o carvão são feitos do mesmo elemento químico e têm a mesma composição. Imagine que os dois são feitos de carbono. Porém, o diamante é translúcido, é brilhante, enquanto o carvão, você conhece, ele é opaco e escuro. O diamante é a coisa mais resistente do universo, enquanto o carvão esfarela-se com muita facilidade. O diamante tem sempre um lugar de destaque, supervalorizado por sua beleza, enquanto o carvão vive escondido nos porões e serve apenas para queimar no fogo. Mas, se ambos têm a mesma composição, por que são tão diferentes? Acontece que as moléculas do carvão são completamente desordenadas, distantes umas das outras, cada uma numa direção, o que impede a passagem da luz e torna sua estrutura frágil. O diamante tem uma estrutura molecular extremamente densa, perfeitamente ordenada, todas as moléculas na mesma direção, o que o torna extremamente resistente e permite à luz atravessá-lo facilmente. O brilhante reflete praticamente toda a luz que incide sobre a sua superfície, chegando até a brilhar no escuro. Nós também somos assim. Podemos ser opacos, apagados, mas também temos o poder de brilhar, de glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Podemos bloquear a passagem da luz da vida ou simplesmente deixá-la nos atravessar e, através de nós, iluminar o caminho de outras pessoas. Podemos sim viver escondidos e acabarmos servindo apenas para queimar no fogo, um fogo que pode ser eterno. Mas também podemos ocupar o nosso lugar de destaque no mundo e refletir a luz pura de Deus. Mas afinal, o que faz o carvão virar diamante? O diamante é um pedaço de carvão que se saiu muito bem sob pressão. Para que a gente se transforme em diamante, é preciso aprender a suportar a pressão, deixar de sermos fracas, frágeis, desordenadas, para se tornar a substância mais resistente do universo, uma mulher mais que vencedora. O calor e o tempo têm a capacidade de forjar um simples carvão em um precioso diamante, comprimindo-o através das circunstâncias. Quando eu falo de pressão, eu estou me referindo àquelas situações difíceis, de angústia, de frustração, de sofrimento, causada pelas tribulações, pelas perdas, pelas adversidades. A pressão vai revelar a nossa essência e verdadeiro caráter. Para brilharmos, é necessário sermos lapidadas, aperfeiçoadas em amor, e assim seremos resistentes, com um alto índice de refração da vida de Jesus em nós, e viver para sempre uma vida eterna e abundante, como uma joia rara, a exemplo de alguns diamantes que são mais antigos que o sistema solar, mas para isso é preciso saber quem somos e fazer a escolha certa. Se abrir para brilhar a luz da vida ou viver sempre escondida na escuridão. Hoje, faça a sua escolha. Deixe a luz de Jesus nascer em você. Você é única e Jesus pode e quer te tornar brilhante.
Quem aqui já pegou um carvão na mão? Né? A gente gosta de churrasco, somos brasileiros. E o carvão, ele suja a mão, faz poeira. A única coisa boa que eu sei que faz com carvão é churrasco. Porque do resto, tem gente que põe na geladeira para tirar o cheiro, eu acho que não funciona. Fica aquela pedra preta horrorosa dentro da geladeira. Mas de útil, não tem quase nada. E se você pega um carvão e você esmaga ele, ele esfarela, se desfaz. E o diabo vai construindo, e a vida às vezes vai oferecendo para todas nós muitos esconderijos. Você pode se esconder atrás do teu abuso, você foi abusada na infância, e viver escondida para sempre atrás desse abuso. Você pode se esconder atrás da tua forma física. Eu sou mais gordinha, eu sou feia, então eu vou viver escondida atrás desse trauma. Você pode se esconder atrás dos abortos que você fez e pensar que nunca mais você vai ser feliz. E você pode optar em todos os esconderijos que o inimigo te dá, para que você viva para sempre como um carvão. Ou hoje você pode fazer uma decisão: eu vou ser feliz com Jesus. O melhor esconderijo que existe nessa vida é o Senhor Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Eu tive que aprender a me esconder em Deus. Não parece, mas eu fui. Quem conhece a minha filha Carol sabe o perfil dela. Quietinha, calada. Me lembra demais. Eu fui uma criança muito quieta. Eu sou muito observadora. Aprendo muito olhando. Trabalho com vídeo, gosto disso. Estudei isso. Mas isso por muito tempo foi o meu esconderijo. Eu me escondia atrás da minha timidez. Atrás da minha baixa autoimagem. E eu tinha ali o meu escudo. Ninguém ia falar muito comigo porque eu era tímida. Ninguém reparava muito em mim porque eu era envergonhada. Aí um dia, o meu irmão mais velho, a paixão da minha vida, o Tide é o meu herói. Ele é. Quem tem irmão mais velho aqui? Eu não sei, irmão mais velho é um negócio. A minha mãe sempre fala: ô Fê, você fala do Tide assim, meu irmão, com a boca tão cheia que dá gosto. E um dia eu fui visitar o meu irmão na UTI e ele tinha perdido os 2 rins, eu tinha 13 anos de idade. E meus pais sempre trabalharam demais, eu com 11 anos ajudei a criar o meu irmão mais novo, Gabriel. Responsabilidade, eu nunca tive problema com isso. Mas aquela dor foi algo muito novo para mim. E aí, meus pais tinham um horário na televisão, que Deus tinha direcionado eles, e estava fazendo uma revolução, salvando vidas, entrava em todo o Brasil pela extinta Rede Manchete. Quem aqui assistia a Rede Manchete? Meu Deus, quantos frutos que a gente nem imagina, vocês lembram? E aí um amigo nosso tirou umas férias para cobrir o Tide, só que meus pais trabalhavam, e meu pai falou: filha, nós não temos como pagar uma apresentadora, a igreja não tem como arcar com isso. O seu irmão está em coma. O seu irmão não estava em coma, o seu irmão está na UTI. Eu e a mamãe temos que trabalhar e você tem que apresentar esse programa. Fala isso para uma pessoa tímida. Quem que é tímida aí? Era, hoje vai sair daqui. Quem é? Seja honesto. Eu vou falar para você subir aqui agora e olhar para a câmera da Rede Gospel. O que você sente na sua barriga? Não é borboleta, acho que é gavião. Trava tudo. Deus estava me colocando sob
pressão. Deus estava me lapidando. E eu não fiz aquilo porque eu achava legal. Eu fiz aquilo porque eu amava o meu irmão. E na nossa família, sempre quando um está fraco, o outro cobre, não expõe. E eu precisava cobrir o meu irmão. E por amor a ele, eu precisava fazer isso. Pela igreja e por tudo que a gente tinha se comprometido diante de Deus. E ali Deus começou a me lapidar, a me forjar. E começou a trazer dentro de mim o propósito. Todos os ingredientes que Deus colocou na tua vida, Ele tem um propósito. Porque Deus não desperdiça dom com ninguém. Amém? E mesmo quando a gente viu a Dani falando, eu estava na superfície. E mesmo quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, nós podemos estar na superfície. Não, o fato, eu caminho com Jesus, isso me garante que eu não estou na superfície. O que aconteceu? Os discípulos, andando com Jesus, eles tiveram todos os tipos de sentimento. Vamos começar a ver os sentimentos. Eles sentiram medo? Eles duvidaram que Jesus era o Cristo? Eles sentiram fome? Eles ficaram inseguros? Eles se sentiram abandonados? Andando com Jesus, eles sentiram todas as coisas. Sabe por quê? Outra coisa que eu descobri andando com Deus, é que Deus não quer matar os teus sentimentos. Você vai continuar sentindo todas as coisas, mas Deus vai te ensinar a como reagir diante de todas elas. Amém? Pode dar um glória a Deus bem alto mesmo. Porque durante muito tempo eu me sentia, criada por 2 pastores na igreja, eu me sentia culpada de ter alguns tipos de sentimentos. Eu já me sentia pecando. Então, se eu sentia raiva de alguém, eu já ficava numa acusação tão grande que parecia que o chão ia abrir e eu ia cair no Hades, no inferno. E a palavra de Deus fala, irai-vos. Está na Bíblia. Só que não esquece outra parte. Mas não pequeis. Eu posso sentir, eu posso. Você pode ter entrado aqui hoje, como a Dani falou, que ela saiu daquele relacionamento, destruída. O diabo é especialista em destruição, queridas, vocês sabem disso. E você não precisa estar no mundo para estar destruída. Se você estiver nos teus esconderijos, o diabo pode te destruir dentro da igreja mesmo. Pode destruir em qualquer lugar. Mas ele é especialista em destruir. Destruir a ponto de você não desejar mais viver. Destruir a ponto de você achar que para você nunca mais vai ter um relacionamento bom, abençoado. Destruir a ponto de você perder a sua identidade. Você sabe do que você gosta? Não sei. Qual que é a tua cor preferida? Não sei também. A que der. A que sobrar. Só que Senhor Jesus vem nos dar uma identidade. E levanta a tua mão e fala, minha identidade é Cristo. Eu fui formada à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Toda destruição, toda fragilidade, hoje está se tornando um brilho de Deus dentro de mim. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já tive muitas experiências com Deus, porque eu sou apaixonada por Senhor Jesus. Eu sou realmente apaixonada por Deus. E uma delas foi com aquele texto de, no lugar da tua honra, eu vou te dar. No lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. Deus é especialista em dar dupla honra. Sabe aonde? Ele não vai errar o alvo. No lugar da nossa vergonha. Então hoje, já começa essa manhã, colocando qual é a vergonha que o inimigo quer colocar sobre você. Ele quer te cobrir com a vergonha dele,
Hoje Deus está aqui para trocar tuas vestes e te cobrir de honra em nome de Jesus. Começa a receber o abraço do Senhor. Começa a receber a unção que sai do trono de Deus. Começa a ser inundado pelo amor de Deus. Porque esse Deus que eu sirvo, de andar com Ele, Ele é o Deus que nos dá a dupla honra. E foi assim. Mateus 17, se você quiser ficar de pé, acompanhar junto comigo, página 1177 da Bíblia Apostólica. Os discípulos estavam confusos. Se você não quiser levantar sua mão, não precisa levantar, mas quem aqui entrou hoje um pouquinho confusa? Você sabe, né? Ai, estou meio confusa, não sei, estou atrapalhada, não sei se é a TPM, não sei se é o fuso, eu estou confusa. Eu estou confusa. Mulher, para ficar confusa não precisa de nada. Basta ter 2 batons na necessaire, está confusa. Não é? Tem horas que é bom que você entra na loja, só tem um modelo. Você não tem opção. Agora se tem 3 sapatos pretos, você fala, meu Deus, é esse ou aquele ou aquele. Já deu confusão. Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e o irmão Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, vamos ler em voz alta: este é o meu filho, em quem me alegro, com prazo a ele. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos. Não? Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor tocou aqueles discípulos e falou para eles: erguei-vos, não temais. Pai, a mulher é tão assolada pelo medo, Senhor, medo de tantas coisas, que hoje o Senhor comece essa manhã tocando cada uma das tuas filhas, Pai. Da mesma maneira que eu não posso duvidar do teu amor por mim, eu sei que o Senhor ama cada uma delas, e o Senhor as trouxe aqui para o particular de Deus, para um ambiente particular da tua glória, que elas recebam agora o teu toque que diz: não temas, não temas. Espírito Santo, nós te invocamos. Eu te invoco, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo nos nossos corações. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. E eu consagro a minha vida e a vida das tuas filhas amadas nesta manhã. E te pedimos, Senhor, age com liberdade no nosso meio, que as nossas vidas são tuas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Aqui, nessa passagem, os discípulos estavam num período desse, de confusão. Eles não sabiam direito: será que Jesus é o Messias? Jesus não é o Messias? Será que ele é o Filho de Deus? Será que ele é um profeta? Quem será que é? Será que mesmo ele vai morrer? E quando ele morrer, o que a gente vai fazer sem ele? E tinham muitos sentimentos ali, naquela situação. Jesus então levou eles até um alto lugar.
Jesus hoje quer te tirar das coisas terrenas, queridas. O diabo quer que você olhe. Olha, como falou para Dani, sem esse salário do teu marido vai ser difícil. Olha, sem isso, sem aquilo. Mas com Deus, tudo é possível ao que crê. E eles estavam divididos. E o que acontece quando a gente está dividido? O que é a confusão? A confusão nada mais é do que a divisão. E a divisão, ela nos impede de sermos uma com Deus. Por quê? A oração do Senhor Jesus é: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Se eu estou confusa, eu estou dividida. Se eu estou dividida, eu não sou uma com Deus. Se eu não sou uma com Deus, eu sou uma com o quê? Com o que sobrou. Hoje Deus vai te tirar dessa confusão em nome de Jesus. E ali então o Senhor levou eles para se revelar. O Senhor Jesus, Ele tem desejo de se revelar a nós. Ele deseja revelar a glória dele a cada uma de nós. E Ele escolheu um dia, Ele escolheu um horário, Ele escolheu uma hora. E eu tenho certeza que no mundo espiritual, Deus escolheu o dia 21 de abril de 2015, para que você suba no monte, no particular de Deus, e você vai sair daqui com a revelação da glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus tem um dia, Deus tem uma hora, tem explicação por que aquele dia, aquela palavra profética na vida da Dani, mudou a história dela. Era aquele dia, era aquela hora. Ela foi no lugar certo, ela foi numa igreja. Porque hoje eu sei que a partir de hoje essa história vai ser transformada. Porque eu sei que Deus te trouxe aqui, porque se não fosse Deus, impossível nós estarmos reunidas aqui hoje. E Ele marcou para você esse dia e essa hora para te revelar a sua glória. E eles não sabiam o que estava acontecendo. Vamos ter um particular com Jesus. Jesus também era autoridade. Ele não passou lá com chicotes, serpentes, raças de víbora. O que será que Deus tinha reservado para eles? Eles não sabiam. E eles subiram para o lugar íntimo. E ali então, o rosto de Jesus começa a ficar iluminado mais que o sol. Já tentou olhar para o sol? Se você olhar para essa luz do palco, já vai praticamente atrapalhar a tua vista, te cegar. Então daqui a pouco o rosto de Jesus começou a brilhar. E as vestes deles resplandecia uma luz. O que era isso? Era a glória de Deus sendo trazida para a terra. A primeira manifestação da glória de Deus aconteceu na intimidade. A partir de hoje você vai ter manifestações da glória de Deus na sua intimidade, porque você não vai mais andar na superfície, você não vai mais viver na confusão, mas você vai entrar na intimidade, onde Deus revela a sua glória. Eu libero essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Porque Tiago 1,18 diz assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, a quem não existe variação ou sombra de dúvidas. Em Deus não tem confusão, em Deus não tem dúvida, amém? Quando Jesus subiu no monte, Ele chamou 3 pessoas, que nós acabamos de ler. Ele chamou Pedro, chamou, quem mais? Tiago, e chamou João. E eu comecei a buscar o Senhor e falar: Deus,
Tu és um Deus, o Deus, nosso Deus, não é um Deus que exclui ninguém, porque Ele morreu na cruz por amor de todos. O nosso Deus não é um Deus que faz diferença entre um e outro. E por que será que Deus, Jesus, escolheu apenas 3 discípulos para estarem ali no momento da intimidade? E eu falei, Espírito Santo, fala comigo. E cada vez que você falar, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, fala comigo, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar. Você vai ouvir. E aí então o Espírito Santo de Deus me falou, Fê, são as 3 características de Deus na terra que o mundo tem que se curvar. O mundo tem que se curvar perante a verdade. Tem coisa mais iluminada do que a verdade? Tem coisa mais linda do que a verdade? Não tem. O mundo tem que se curvar perante a igreja. Porque contra as portas da igreja, contra a igreja as portas do inferno não. E o mundo não conhece o que é o amor. Quando eu entro na intimidade com Deus, com a minha verdade, o meu amor, debaixo da cobertura da igreja, não tem outra opção para você. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Entra hoje. Não deixe que hoje seja um dia comum na sua vida. Hoje, traz para esse altar aqui, que Deus preparou as tuas verdades, sejam elas qual for. Traz para esse altar todo o teu amor, porque a palavra de Deus fala assim, que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, e esteja ligado com a igreja de Jesus Cristo. Amém. Não tem jeito. Quando eu caminho debaixo dessas 3 armas da luz que Deus nos deu, eu enxergo a glória de Deus. E hoje você vai sair daqui com os teus olhos transformados, porque você vai deixar de enxergar problema. Eu falo, para de contar problema, olha para o céu, começa a contar estrelas. O dia que Deus falou para Abraão, para Abraão de contar quanto tempo que você está esperando, olha para o céu, começa a contar as estrelas. Hoje Deus está falando para você, olha para o céu, começa a contar as tuas estrelas. Você está aqui hoje com a tua verdade, você trouxe aqui o teu amor hoje, você se preparou, você amou esse dia, você está ligado com a igreja. Hoje você vai ver a glória de Deus na sua vida e na tua família, em nome de Jesus, amém? E Deus trouxe a eles exatamente aquilo que o inferno não conhece, que o mundo tem que respeitar, através desses 3 ingredientes. E o que aconteceu com eles? Eles saíram naquele momento do reino carnal, das trevas, e vieram para a maravilhosa luz de Jesus. Amém? O problema é que no reino das trevas, a gente às vezes quer combater trevas com trevas. Eu quero espantar a escuridão com mais escuridão. Eu quero tirar a gritaria gritando. Eu quero acabar com o ódio odiando. O que é mais fácil? Fazer a guerra ou a paz? O que é mais fácil? A guerra é muito mais fácil. Falou, respondeu. Gritou, berrei. Não quis mesmo. E mulher, para ser rebelde, não precisa de nada. É só uma oportunidade. É tudo que a gente precisa. Fazer a paz dá muito mais trabalho. Só que depois o fruto é muito bom. É muito
bom. E Deus então estava mostrando para eles que se eles saíssem desse reino, não adianta querer combater trevas com trevas, mas eles viessem para o reino da luz de Jesus, eles iam ouvir e ver coisas que eles nunca tinham visto na vida deles. Queridas, eu não sei quantas histórias de vida estão sentadas aqui nessas cadeiras. Nos aconselhamentos eu ouço histórias que eu não poderia nem imaginar. E quando eu era mais nova, eu falava: Senhor, por que essa pessoa passou por tudo isso, meu Deus? Por quê? Por quê? E eu entendi depois, passou porque elas estavam num reino onde Deus não comanda, onde Deus não dá as ordens. Mas quando elas entraram para um reino de luz, ali o diabo não pode te tocar. Ele pode te assolar, ele pode te afrontar, ele pode gritar, mas ninguém toca numa filha de Deus. Ah, não, isso não. Ninguém pode tocar numa filha de Deus, amém? É por isso que você tem que passar por pressão louvando, sabendo que o pior que pode acontecer com você, sabe o que é? Você ficar melhor. O pior, vamos pensar no pior. E se eu passar por necessidade, eu vou ficar melhor. E se eu perder isso, eu vou ficar melhor. O pior que pode acontecer comigo em Deus é eu ficar melhor. Porque no reino da luz, e só no reino da luz, maldição se torna bênção. Um tempo, uma época atrás, eu fiquei encanada com inveja. Não gosto de inveja. Gente invejosa. Será que inveja, não sei, eu nunca achei que pega, porque tenho temor de Deus, mas deve atrapalhar. E aí o Senhor falou: cada maldição que te amaldiçoarem, deixa, vai transformar em bênção. Ah, fica amaldiçoando. Cada palavra horrorosa que sai da boca do ímpio, Deus está transformando em bênção. Transformando em bênção. Quando você ouvir uma palavra bem horrorosa, bem feia, a boca do inferno abrir na tua frente, enxerga já Deus transformando em bênção. Ah, está transformando. Olha a bênção de Deus. Fala os profetas do inferno, porque Deus está transformando tudo em bênção na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Agora, como que eu vou atingir a plenitude da luz de Deus? Só se eu enxergar a glória de Deus na terra. Não tem jeito. Se Jesus não quisesse se revelar a eles, eles nunca teriam visto a glória de Deus. Mas hoje Deus quer se revelar a você no seu resplendor, com a sua face que brilha mais que o sol, com as suas vestes que são vestes de luz, que vão iluminar o seu caminho, e você vai entrar na plenitude da glória de Deus. Levanta a tua mão e fala: hoje eu entro na plenitude da glória de Deus. Continua falando: Deus, todo esconderijo que o inimigo colocou na minha vida, para eu me esconder da tua luz, assim como Eva se escondeu, para eu me esconder dos meus pecados, para eu me esconder, hoje, Pai, eu me rendo. Levanta as tuas duas mãos e fala: eu estou rendida, Senhor, eu me rendo para a sua glória, eu me rendo para a tua luz, ilumina o meu interior, tira toda escuridão agora, Senhor, invade o coração das tuas filhas, meu Pai. Olha cada braço levantado aqui, Senhor. Eu anulo agora todo
todo o domínio das trevas que o inimigo colocou dentro de você, toda trevas que te faz chorar, que te faz sofrer. Hoje a luz do Senhor está inundando o teu interior com vida. Recebe essa luz em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Quando eu estou na glória de Deus, sabe o que acontece comigo? Eu começo a ouvir outras coisas. Muda. Sabe o que acontece comigo? A pessoa fala assim: enxerga problema, enxerga oportunidade. Enxerga desgraça, enxerga o milagre. Enxergo a glória de Deus em todos os lugares. Outro dia eu estava conversando com a mãe de um bispo nosso, ele é novo. E ela falou assim: sabe, Bispa Fê, o meu filho era terrível. Ninguém aguentava o meu filho. Na escola, na família, eu tinha que segurar ele no colo porque ninguém suportava ele. Mas eu nunca abri a minha boca para falar que ele era terrível. Eu sempre falei: meu filho é uma bênção, meu filho é uma bênção, meu filho é uma bênção. Hoje meu filho é um bispo na casa do Senhor. E ele é a bênção que eu profetizei a vida inteira. Amém. Quando eu estou na glória de Deus, eu sou inundada por essa glória. E o que aconteceu lá no versículo 5? Diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Essa voz é a voz de Deus, que fala: você está na presença do Filho. Você já ouviu aqui hoje essa voz? Você sabe que você está nesse ambiente? Às vezes a gente quer estar perto de tantas pessoas famosas, importantes, e a gente despreza estar perto de Jesus. Eu quero estar perto de Deus. Sabe por quê? O brilho do mundo é passageiro. Quando você está na glória, muitas pessoas querem estar perto de você. Imagina quantas pessoas querem estar perto do Thales. Querem ser amiga dele, da Dani. Quando passa esse brilho? Existe uma luz que brilha mesmo no meio da escuridão. E essa luz não se apaga nunca. E eu quero estar perto de Deus. E aí veio uma voz e falou para os discípulos: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouve. Ouve hoje tudo que você tem para ouvir aqui. Sabe por quê? Às vezes as pessoas falam assim: você vai ouvir umas verdades de um jeito tão ruim. E fala: você vai ter que engolir essa verdade. E Jesus fala assim: não, eu vou te dar uma verdade, como eu dei para João, Pedro e Tiago. Essa verdade vai ser tão boa para você. Essa verdade vai te curar tanto. Essa verdade vai ser a razão do seu viver de tal maneira que você só vai ouvir ela. E você não vai engolir uma verdade, mas ela vai ser a verdade que vai estar viva dentro de você em todas as situações. Então hoje, conhece a verdade que te liberta. Fala hoje: Senhor, eu quero conhecer mais um pouco dessa verdade, porque eu preciso ser liberta. Do que você precisa ser liberta? Fala hoje para a tua verdade. Você sabe. Melhor do que eu, melhor do que a Bispa Sônia. E essa verdade que Deus nos dá, permite que a gente entre em contato com as nossas verdades, sendo aperfeiçoada em amor.
dando liberdade para Deus agir. Quando Deus me revela uma verdade dele, e tem coisas, eu falei outro dia para minha mãe, não falei, mãe, Deus me falou isso, isso e isso. Minha mãe falou, filha, glória a Deus que foi Deus. Eu não ia ter oportunidade de falar isso para você. Você não ia deixar. Só Deus para te falar isso. Mas você precisava ouvir. Tem coisas que a gente não consegue ouvir de ninguém. Mas se eu estiver no ambiente dessa nuvem, eu vou ouvir as verdades que Deus tem para mim. E elas não vão ser mais a verdade do outro, vai ser a minha verdade. E eu vou ser transformada com ela. Você quer mudar? Você veio aqui hoje porque você quer ser melhor. Amém? Então hoje Deus vai entregar revelações do teu passado, da tua infância, dos teus relacionamentos, verdades que vão ser a lapidação para que a treva saia e a luz possa fluir por essa verdade em nome de Jesus. Amém? E eles passaram então a ouvir aquela voz. E apenas 2 vezes na palavra, Deus usou essa frase: este é o meu filho amado, a ele ouvir. Por que será? Foi no deserto a primeira vez, na segunda vez na intimidade. Queridas, está passando por deserto? O filho amado está com você. Está precisando ir para a intimidade? O filho amado está com você. Nessas 2 situações, que são as situações mais críticas da nossa vida, está aí o meu filho amado, a ele ouvir. Amém? E aí eles ouviram a voz de Jesus ali. Pedro ainda quis agir na carne, né? Às vezes a gente ainda quer agir na carne. Jesus fica tranquilo. Pedro era um cara de iniciativa, como eu. Sofro por excesso de iniciativa. Senhor, tem que me segurar às vezes. Ele falou, vou construir aqui agora. 3, uma para você, uma para Elisa, uma para Moisés. Deixa comigo, Senhor, sou eu. Eu vou fazer. Ele estava falando aí no que ele fazer. Sumiu. Acabou. Desapareceu. Aí passou aquele ímpeto, aquela... O que ele sentiu? Medo. E o medo que ele faz? Te joga no chão. Te deixa prostrado. Te deixa paralisado. Te deixa inseguro. E aí veio o toque do Senhor Jesus e falou, não temais. Naquele ambiente da glória eles enxergaram 2 coisas. Moisés. Quem é Moisés? Moisés é a liberdade. Quando eu estou na glória de Deus, eu sou livre. Eu sou livre. Amém? Eu louvo a Deus pelo ministério que Deus abençoou a vida do meu pai para levantar na vida da minha mãe. Por quê? Se hoje nós estamos todas de pink, cabelo na cor que você quiser, cheia de brinco que for, é porque nós temos liberdade. Amém? Eu sou livre. Eu, para amar a Deus, eu não preciso estar rotulada, eu tenho liberdade. Isso não me faz mais santa ou menos santa. A minha santidade está dentro do meu coração e do amor que eu tenho a Deus. Eu sou livre. Quando eu estou, pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E hoje você precisa enxergar isso. Se você quiser furar a tua orelha, fura. Quem aqui não tem orelha furada? Poucas, graças a Deus. Aleluia. Estamos na mais que vencedoras. Amém? Mas se não tiver, ficou com vergonha, fura. Já volta para casa com a orelha furada, você é livre. Ou você acha que Deus está preocupado com um furo na sua orelha? Eles enxergaram a liberdade. E hoje você vai enxergar a liberdade que Deus tem para você. Sabe por quê? A pior prisão que existe nessa terra, a pior, é a religião. Não existe prisão. Quem saiu aqui da religiosidade?
E como é que você vivia lá? Oprimida, angustiada, presa. Que raio de liberdade é essa que te prende? Tudo o que eu creio tem que me fazer livre. Eu não posso crer em nada que me faça escrava. Amém? Eu sou livre para amar, eu sou livre para perdoar, eu sou livre para servir, eu sou livre para caminhar com Deus, eu sou livre para escolher brilhar o brilho de Deus da maneira que Ele quiser me usar. Eu sou livre, Senhor, eis-me aqui. Eu estou leve, eu estou livre. Pode soprar, Espírito Santo de Deus, porque para onde o Senhor me soprar, eu vou. Amém? E se você entrou aqui hoje presa em alguma religiosidade que ainda o inimigo colocou na tua vida, recebe hoje a liberdade que Deus está te fazendo enxergar, em nome de Jesus. A liberdade, ela é uma condição interna. Você pode ver os grandes mártires da história, Martin Luther King, vários outros, poderia citar aqui inúmeros. Todos eles passaram por reclusões, por exílios, mas eles tinham uma liberdade dentro de si, que ninguém pôde parar. E a liberdade deles era tamanha, que eles causaram uma revolução na história da humanidade. A liberdade que Deus tem para você é tão grande, que você vai revolucionar a sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você será... Está muito fraco. Eu quero ouvir um grito de mulheres livres pelo poder de Deus. Você vai ser... Eu sou livre pelo poder de Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Não importa. Não importa o que você está vivendo hoje, importa a liberdade que está no seu interior. Outro dia eu assisti um filme que é aquele Unbroken, é um inquebrável, não sei como é que veio a tradução dele. Ele passou pelos piores maltratos que um homem pode passar. Ele sofre tanto no filme que tem uma hora que dá até aflição, você quer levantar e ir embora. De tanto que ele sofre. E é uma história verídica. Religioso não suporta conviver com a liberdade do Espírito Santo, mas aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Enxerga hoje Deus te libertando de tudo que o inimigo falou. Vai ficar presa a vida inteira. Mentira, Satanás. Eu sou livre pelo sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós vamos enxergar hoje é Elias. Quem era Elias? Elias é aquele que vence a Jezabel. Como que eu venço a Jezabel? Como que eu esmago a cabeça da serpente? Através do fruto. Fala, o meu fruto esmaga a Satanás. O meu fruto, os frutos de Gálatas. Você já viu eu não tinha muito contato com terra, eu sou paulista, nascida e criada em São Paulo, meu marido é do interior. Primeira vez que eu fui para o interior, eu já contei para vocês, ganhei uma goiaba daquelas que só cresce no pé. Linda. Aí, olha, essa é para você. Nossa, que coisa mais linda. Pior do que comer um bicho é ver ele pela metade. Você já sabe o que aconteceu com você. Pela metade, o bigato desse tamanho. Já não tinha mais o que fazer, já tinha comido. Que não mata, engorda. Todo mundo riu, quase morri do coração. Mas você vê, lá tem pé de abacate, tem pé de goiaba, tem pé de tudo. Quando eu estou ligada
a videira verdadeira que é Jesus Cristo, e não existe essa história, estou me esforçando para dar uma maçã. Você já viu? A macieira, estou me esforçando, hoje eu vou dar uma maçã. Não, ela está ligada à árvore, na época certa, pum, nasce maçã. Ela está ligada ao pé de abacate, na época certa, pum, nasce abacate. Se você não está frutificando o que Deus espera de você, você está ligado àquilo que não é a seiva do Espírito. Se liga hoje com a seiva do Espírito, porque os frutos de Deus vão ser espontâneos na tua vida, vão ser naturais na tua vida, vão acontecer. Quando você vê, eu estou amando, quando eu ver, eu estou perdoando. Olha, eu já tentei odiar algumas pessoas, eu já tentei falar, eu vou ser diferente, não consigo, dali 10 minutos sou eu de novo. Já perdoei, já amei, já abracei, ai, deixa para lá, vou viver em paz. Minha paz custa caro demais. Estou quieta. Não é que eu sou burra, não é porque eu sou ignorante. Preguiça de ficar discutindo com gente chata. Me deixa quieta então. Frutifiquei. Sem querer. Quando eu vi o fruto, apareceu. Então você vai começar a experimentar o que é vencer através do seu fruto. Elias destruiu a Jezabel. A primeira coisa que acontece quando eu destruo a Jezabel, sabe o que é? Quem não sabe o que é Jezabel, vou fazer um breve, mínimo resumo, depois você estuda. Jezabel era uma rainha do céu. Era uma rainha que mandava no marido, ela mandava em tudo, ela odiava os profetas, ela adorava outros deuses. Ela era horrível, como muitas mulheres hoje são, mandonas, insubmissas. E ela representa uma potestade no mundo espiritual, que faz com que muitas mulheres se descaracterizem e se tornem mulheres dessa maneira, viúvas negras. O marido é um zero à esquerda, ela anula, ela não dá honra. E eu denuncio esse espírito de Jezabel entre nós, porque nós somos mulheres livres, até para nos submetermos aos nossos maridos, em nome de Jesus. Amém? Quem é livre não precisa ter grilo. Ai, mas eu vou fazer a vontade do outro. Você é livre, querida. Faz hoje a dele, amanhã a sua. Amém, glória a Deus. Então, Elias, depois que ele venceu a Jezabel, qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Ameaça. Quando você vence a Jezabel, sabe qual a primeira coisa que acontece com você? Ameaça. Quem hoje aqui veio debaixo de uma ameaça? Se você fizer isso, amanhã vai acontecer aquilo com você. Se isso, amanhã aquilo. Se isso, amanhã aquilo. As ameaças de Jezabel estão todas anuladas na sua vida em nome de Jesus. Sai dessas ameaças, porque Elias saiu da ameaça e na brisa suave ele viu a glória de Deus. Você vai sair da ameaça. Para de tomar decisões baseadas no medo. Tome decisões baseadas nas suas verdades em Cristo Jesus. Amém? E depois que eles enxergaram essas coisas, eles desceram de lá completamente transformados. O que aconteceu com os três? Tiago, Atos 12:1. Tiago morreu pela sua convicção. Tiago descobriu uma verdade, que ele podia até morrer por ela, não tinha problema. Hoje Deus vai colocar uma verdade dentro de você, que não vai mudar se a bênção vem, se a bênção não vem, que não vai mudar se o marido mudar, se o marido não mudar, se o namorado vier, se o namorado não vier. Se eu melhorar minha saúde, não melhorar minha saúde, eu estou disposto a ir até a cruz com essa convicção. Eu estou caminhando com Jesus. Amém? O que aconteceu depois com João? João se exilou ali na ilha de Patmos. E o que aconteceu? Ele teve a revelação de quem é o Senhor Jesus. Apocalipse 1:1. O Apocalipse 1:1, João começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus me deu para mostrar aos seus servos.
A partir de hoje, o mover apostólico é isso, é estar debaixo de uma visão. Você vai ver Deus revelado na sua vida, assim como João viu Deus revelado, viu os céus abertos. Ele só vivia na revelação de Deus. Então, o que está acontecendo? Senhor, me revela o que o Senhor tem com essa situação, qual é o teu propósito. Amém, esse é o teu propósito, cumpre em mim os teus propósitos, Senhor. Glória a Deus, eu estou debaixo da revelação, porque Deus se revela aos teus filhos. E Pedro, como é que Pedro saiu de lá? Pedro saiu de lá, Mateus 16, 15 a 19, Jesus falou: e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Pedro já tinha revelação, ele falou: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é pedra, e eu edificarei sobre ela a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Vou te dar as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Você acredita que Deus te deu isso? Deus está te fazendo resistente como um brilhante, a substância mais resistente da terra. Tem tantas coisas na terra hoje que para poder ter eficiência tem que ser ponta de diamante, porque não tem nada mais resistente. Deus está te fazendo resistente, você é pedra, ninguém mais vai te arrancar da igreja. Quem já foi desviado uma vez, nunca mais você vai se desviar. Quem aqui já saiu da igreja por um período da sua vida, levanta a tua mão. Em nome de Jesus, nunca mais você vai se desligar da igreja. Amém? Você é a igreja, eu sou a noiva, eu sou o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Eu sou a igreja. O que eu ligar aqui na terra está ligado nos céus. E quando eu recebo, estou nesse ambiente, eu descubro o que é o brilho. O que é o brilho? Os discípulos viram Jesus revelado na frente deles, andaram com eles, caminhou com Jesus e viram. E Paulo não andou com Jesus, mas em Atos 9 diz que Paulo teve uma experiência com a luz, e a luz mudou a vida de Paulo de uma maneira, que ao invés dele carregar cartas de morte, hoje nós lemos aqui nessa palavra as cartas de vida que Deus entregou para a vida de um assassino. Ele era um assassino, ele era alguém que respirava ameaças de morte, mas um dia a luz entrou na vida de Paulo, a luz cegou a carne dele e abriu os olhos dele e falou: você não vai mais andar afastado de mim, você vai vir para o meu reino da luz, o reino de Deus. E hoje essa mesma luz, daqueles que não andaram com Jesus, não viram Jesus, mas enxergaram a sua luz, é a luz que hoje Deus está tocando os teus olhos. Eu não andei com Jesus, eu não estive na Galileia, mas eu enxerguei uma luz que iluminou a minha escuridão, e hoje eu sou transformado por esse grande amor. Amém? Enxerga hoje a luz de Deus na tua vida como Paulo, em nome de Jesus. Essa luz é o resplendor da glória de Deus, e ela nos transforma por completo. Qual foi a primeira coisa que Deus criou na Bíblia? Haja luz, haja luz. Quando Deus cria um mundo para mim, aqui dentro, o templo da glória de Deus, a primeira coisa que Ele sopra dentro de mim é luz. Você não vai mais viver sem brilho nos olhos, não vai, porque hoje você escolheu ser feliz. Não tem mais acordo, eu não vou mais. Sabe por que eu não vou mais? Porque eu já me entreguei para o choro, eu já me entreguei para a decepção,
E eu sei o quanto isso dói, machuca e fere. Então, Satanás, eu não me entrego mais para as tuas trevas. Eu estou na luz de Jesus Cristo. O meu olho vai brilhar, tendo ou não tendo, mas vai brilhar, porque eu estou enxergando Jesus no meu caminho. Amém. Estando ou não estando, o meu olho vai ter o brilho de Jesus, em nome de Jesus. Essa luz que rompe com as trevas, ela nos coloca debaixo da autoridade espiritual. Essa luz, quando nós brilhamos a luz de Jesus, sabe o que acontece? Os planos do inimigo não são mais ocultos. Não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus vai te avisar em sonhos. Deus vai preparar o teu coração. Deus vai te avisar uma luz. Eu não sei, de repente eu passei naquela rua, vi aquela porta. Meu Deus, era aquilo que Deus tinha para mim. Não sei, iluminou. Quantos testemunhos que a gente ouve no De Bem com a Vida? Aquela placa iluminou. Aquela placa brilhou. Eu não sei, parecia que estava brilhando. Deus vai começar a pôr luz no teu caminho, vai brilhar aqui, vai brilhar lá, vai brilhar ali, e você vai sendo guiado pela luz, porque as trevas não te conduzem mais. Eu sou guiado pela luz de Jesus. Me guia, Senhor. É para a direita agora, é para a esquerda. Eu estou sendo guiado por essa luz. Em Atos 9, 23, Paulo recebeu a revelação de que eles queriam tirar a vida dele. Deus vai te revelar todos os planos do inferno. Não precisa andar debaixo de medo, amém? A luz revela o que está em oculto. Quando eu brilho, eu sou iluminada pelo Espírito Santo. Esse texto, para a gente encerrar, eu quero que vocês leiam juntos, porque esse texto é maravilhoso. Página 1408 da nossa Bíblia Mais Que Vê, 2 Coríntios 3, 7 a 11. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não poderiam fixar os teus olhos sobre Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito Santo de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Versículo 10. Pois a glória que antes era tão grande, não é mais nada, por causa da glória de agora que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu vou viver a glória da segunda casa. Eu vou andar de glória em glória, de vitória em vitória em Cristo Jesus. Amém. A glória de Moisés era passageira. A glória que Deus está te dando, o brilho que Deus está te devolvendo hoje, vai ser eterno na tua vida, em nome de Jesus, amém? E o que é a vitória que a luz traz para nós? 3 vitórias para nós encerrarmos. A primeira vitória: a luz sempre vai vencer as trevas, não tem acordo. Não tem acordo. A luz sempre vai vencer as trevas. João 1:5, a luz resplandece nas trevas e a treva não prevalece contra ela. Pode falar para essas trevas: você não prevalece contra mim. Você não prevalece contra mim. A segunda vitória que a luz nos dá é: a luz frutifica. Quando uma mulher tem um filho, ela deu a luz. Você vai gerar.
mulheres estéreis que não podem ter filhos, o Senhor vai abrir hoje a tua madre, você vai gerar filhos para Deus, sim, como Ana gerou, você vai dar à luz a projetos de Deus na tua vida. A pastora Luiz uma vez me contou que ela foi estéril por mais de 12 anos, quantos anos, pastor? Quantos anos? 13 anos ela foi estéril, e ela usou uma frase, ela falou: Bispa Fê, eu nunca fui estéril, porque durante 13 anos eu não gerei uma filha, eu não gerei um filho, mas eu gerei mais de 10 igrejas para o Senhor. Eu fui enviada com meu marido para o Brasil inteiro, e debaixo da visão apostólica, eu gerei, eu plantei igrejas, eu vi pessoas sendo salvas. Então, enquanto ainda não acontece o teu milagre, vai gerando a vida de Jesus dentro de você. A luz vence a esterilidade, a luz dá a luz de Deus dentro de você. Lá em Efésios 5:9 diz assim: porque o fruto da luz consiste na bondade, na justiça e na verdade. E em terceiro lugar, a terceira vitória da luz que Deus hoje está entregando a você, é o poder de perdoar. A luz perdoa, queridas. A luz perdoa, antes de tudo, a si mesma. Porque não adianta. Você precisa de você para você brilhar. Não adianta você brigar com você. Não adianta você se odiar. Odiar teu cabelo, tuas pernas, tua barriga. Não adianta. Hoje você vai fazer a paz, as pazes com você. Do jeito que você é. Do jeito que Deus te formou. Glória a Deus por tudo que Deus te deu. Do jeitinho que você é, Deus te desejou assim. E Ele morreu por você assim. Está carente, olha para a cruz. Alguém morreu por amor a você. Quer declaração de amor maior do que essa? Não existe. Mesmo se alguém quisesse provar um amor maior do que esse, seria impossível. Porque o amor é o vínculo da perfeição. A luz nos faz caminhar através do perdão. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas, 1 João 2,9. Mas aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Para encerrar, tem muitos tropeços na sua vida, que são frutos da sua falta de perdão. Porque quando a gente quebra com a gente mesmo, quando a gente trai uma verdade nossa, quando a gente se engana, a gente não chora depois porque o outro enganou. A gente chora dobrado, porque na verdade é a gente que se enganou primeiro. Na verdade é a gente que se traiu primeiro. O outro só manifestou aquilo que você já tinha feito com você mesma, no seu interior. Mas hoje o Senhor está derramando luz, e você vai caminhar pelo perdão, e você vai experimentar essa nova dimensão de vida. Não é história, não está na Bíblia, é o que eu vivo, é o que a Bispa Sônia vive, é o que todas nós vamos viver todos os dias, até que seja dia perfeito. Amém. Nós invadimos os reinos das trevas Agora! e arrancamos a tua vida no mundo espiritual. Caroço no seio! Vem para a luz de Jesus. Desapareça agora! Sai dessa depressão agora. Sai desse pânico agora. Ora! Sai dessa Ora! tristeza, Enxaqueca! desânimo. Obsessão! Sai agora. Pessoas que estão Sai! presas ao ódio, Ora, desejos de vingança. Sai! Se liberta agora Em pelo nome poder de Jesus. Deus. Receba a luz! Ora, cântera. Luz de Deus agora. Invadindo Invadindo as vidas, Senhor. Ora, caramba! Ora, cântera. Em nome de Jesus! Ora, cântera. Receba mais do que cura! Receba Espírito Santo! Trabalhe em novas línguas! Receba Ai, a é mover marca tão de Deus forte
enche aqui do Espírito O Santo. óleo do Senhor. Libera, Senhor, a tua cura. Libera, Senhor, a Em tua nome unção. de Jesus. Arracanterabaya, recanterabaya, surrecanterabaya.